Olá, queridos companheiros, amados irmãos. Estamos aqui com mais um vídeo e vamos falar sobre a lei de sociedade. Deus fez os homens para viverem em sociedade, senão não teria as faculdades de falar e de se comunicar com os outros. Isso ocorre porque não pode nem deve se evoluir sozinho. No isolamento, o homem se embrutece e se debilita. No relacionamento, ao contrário, as criaturas vão deixando de ser egoístas e acabam concorrendo para o progresso, ajudando-se mutuamente uma às outras. Necessitando uns dos outros, os homens concluem que viver em sociedade é melhor que isolados. Fácil é constatar essa dependência nos pequenos detalhes. Por exemplo, uma criança recém-nascida abandonada não sobrevive. Greves de médicos, motoristas, lixeiros, etc., instalam quadros de calamidade pública. Essa mútua ajuda, esse espírito de comunhão é imprescindível, tanto para o aspecto material quanto para o aspecto espiritual da vida. A lei de sociedade impulsiona o homem à comunhão, à solidariedade, enfim, ao amor. É nos lares, nas escolas, nas ruas, nos trabalhos, nas reuniões sociais, que o homem vai desenvolvendo o sentimento de fraternidade. A criatura que se compraz ao isolamento absoluto é um egoísta. Não se pode aceitar uma vida que não é útil para ninguém. Os que fogem ao contato com o mundo, além de egoístas, são pretensiosamente superiores. Portanto, vaidosos. Mesmo quem se isola a fim de expiar uma falta, comete erro, de vez que a solução dos problemas está em fazer sempre o bem. Evitar um mal pelo isolamento faz a pessoa cair em outro mal, o da omissão, pois deixa de praticar a lei do amor e a lei da caridade. Fazer maior bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. E está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 770. Há exceções, no caso daqueles que se isolam para se dedicarem aos sofredores. Aí sim, há um duplo mérito, o do desprendimento dos bens materiais e do cumprimento da lei do trabalho fazendo o bem. Não se pode, entretanto, considerar como isolamento os retiros eventuais para descanso e refazimento. Ocorre o mesmo em relação ao silêncio. Este facilita a concentração e comunicação com os espíritos. Mas seu abuso é uma tolice, porque os bons espíritos aguardam a realização das tarefas que sugerem àqueles que entram em sintonia com eles, e não desejam o seu afastamento das relações sociais. O voto de silêncio, prescrito por algumas seitas, desde a antiguidade, é uma tolice. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 772. Porque Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Diz Kardec que o voto do silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir, assim, a lei do progresso. Na verdade, sabe-se que Jesus, um modelo para todos nós, nunca se isolou em mosteiros, nem evitou a convivência com criaturas boas ou más. Ao contrário, viveu no mundo, procurando valorizar todas as oportunidades de ser útil, de trabalhar, de amar e de servir. Os laços de família. Disse que o homem é um animal social, mas além da vida animal, o homem tem uma vida moral mais importante e mais útil. Assim, os animais, ao crescerem, desprendem-se de seus pais, porque estes atendem apenas aos instintos de conservação.
O homem tem um destino mais elevado que o dos animais, a do progresso contínuo. Por isso, os laços de família, sendo mais duradouros, permitem o desenvolvimento dos sentimentos da fraternidade. Os homens, então, aprendem a se amarem como irmãos. Sem os laços de família, predominaria o instinto egoísta do individualismo humano, que existe hoje com frequência devido ao desagregamento familiar, com danosos resultados. Diante do conhecimento espírita, sabe-se que a sociedade humana está muito aquém das sociedades espirituais já reveladas ao homem. As uniões humanas, tais como o casamento, as instituições, as associações e o trabalho, baseiam-se predominantemente nos valores materialistas, diferente dos valores vigentes no plano espiritual superior. Dizem os espíritos que os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os laços sociais. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 774. Muitos pensadores, filósofos, confirmam essa assertiva dos espíritos. Herbert Spencer, um filósofo inglês que viveu de 1820 a 1903, considerou a família como uma instituição que dá forma à vida social. Auguste Comte, filósofo francês, que viveu de 1798 a 1857, considerou a família como uma célula básica da sociedade, o embrião e o modelo de sociedade. John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano, que viveu de 1859 a 1952, acentuou a importância do lar na organização social e na preparação da vida social. O valor e a importância da família crescem de fato quando são enfocados sob o ângulo da doutrina espírita. Aprende-se na codificação que o casamento marca o inicial da constituição da família. É um progresso conquistado na marcha da humanidade, diz lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 695. Com o casamento legalizado ou não, constitui-se um novo lar, dando-se origem a uma nova família. Ensinam os espíritos que é na família e através dela que o Criador continua sua obra de burilamento das almas, segundo o princípio da reencarnação. Essa tarefa deve ser realizada pela criatura com seriedade e muita responsabilidade. O acaso não existe. Portanto, não é por acaso que determinadas criaturas são reunidas numa mesma família. Sejam ligações boas ou más, afetos ou desafetos. O espírita não pode permitir que seu lar seja uma vitrina luxuosa ou simplesmente uma pensão, onde as pessoas comem, dormem e mal se falam. O lar espírita deverá ser o oásis da paz, o templo do amor, onde os espíritos se refazem das lutas do dia a dia e que se ajudam fraternalmente trabalhando por um futuro melhor. Honrai vosso pai e vossa mãe. Palavras de Jesus está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 19. Um dos mandamentos contidos no Decálogo prescreve a necessidade de honrar pai e mãe, o que implica em dar-lhes todo o afeto possível em todas as fases de suas vidas e principalmente na velhice, retribuindo assim, em parte, os desvelos e as preocupações que tiveram na infância com seus filhos. É evidente que aquele que assim não proceder estará amealhando pesados encargos para si na vida futura, através de novas encarnações, considerando-se que a ingratidão, conforme o aspecto que toma, representa um deslize passível de expiação. Indubitavelmente, a ingratidão é um dos prejuízos humanos que mantém o mais íntimo parentesco com o egoísmo, tomando dimensão diferente quando é cometida pelos filhos em relação aos seus pais.
Ocorre muito frequentemente na Terra que muitos filhos chegam a ponto de colocarem seus pais idosos nos aposentos mais obscuros da casa onde residem, não lhes dando nenhum tipo de conforto, quando não os internam em casas de idosos ou de asilos, para que eles não os incomodem em suas confortáveis e vistosas residências. Muitos filhos dão aos pais o estritamente necessário para poderem sobreviver, ao passo que eles próprios de nada se privam. E, sobretudo, para os pais sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. A ingratidão dos filhos em relação aos pais, em muitos casos, chega a limites inconcebíveis. Constantemente observa-se casos dolorosos de filhos que assassinam os próprios pais, muitas vezes por questões irrisórias. Em muitos desses casos, trata-se de espíritos que foram rancorosos, desafetos no passado e que ignoram as leis do amor e não hesitam a ir aos extremos do crime. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral, da caridade e do amor ao próximo. É um que não se pode amar a seu próximo aquele que não ama os seus pais. Mas o vocábulo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus demonstrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência no que diz respeito à obrigação de cumprir para com eles, de modo mais ainda rigoroso, tudo o que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Existem numerosos casos de crianças que desde a mais tenra idade odeiam seus pais. Por outro lado, existem também muitos pais que odeiam os filhos desde o berço. A complexidade da lei da reencarnação faz com que, com muita frequência, ocorram essas discrepâncias. Espíritos que na vida passada foram inimigos irreconciliáveis são levados a se encarnarem no mesmo lar, como esposa ou esposo, filhos e pais, para que harmonizem seus sentimentos, removendo assim a animosidade até então existente. Um casal que recebe em seu lar um filho em cujo corpo está encarnado o espírito de um inimigo do passado, é evidente que tudo fará para que, através da afetividade dos laços de família, venham a se amar. Esse é um dos benefícios do esquecimento das vidas passadas, pois se os pais reconhecessem como inimigo aquele que está nascendo em seu lar, muito dificilmente equacionariam seus problemas, ou procurariam criar um ambiente de paz e de serenidade. No tocante a essa questão, Santo Agostinho, em comunicação publicada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, disse: nunca repudieis o filho de berço que repele sua mãe, nem que vos pagasse com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez nascer assim, tampouco que o traz à vossa porta. Uma intuição imperfeita do passado se revela mais ou menos, pela qual podeis julgar que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, portanto, o filho que vos inspira aversão, e dizei convosco mesmo que algum de vós foi culpado. Procurai merecer os gozos divinos com que Deus favorece a maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, para amar e para perdoar. E assim, nós vamos terminando esse vídeo de hoje. Que possamos refletir sobre os nossos deveres para com os nossos pais e os nossos pais conosco mesmos. Como disse aqui, honrar é muito mais do que amar e cuidar dos pais. Então, vamos refletir
ao tomarmos as nossas decisões. Por isso que é preciso que a gente faça a nossa reforma, a nossa melhora. Menos egoístas, menos orgulhosos, menos materialistas, menos intolerantes. Para que possamos realmente seguir esses ensinamentos do Mestre e um dia nos tornarmos de coração discípulos de Jesus. Beijo em seus corações e até o próximo vídeo.